Saudações, vigia das pessoas. Meu pai trabalha até hoje. Eu também trabalho, disse Jesus. Feliz dia de trabalho. O trabalho é uma bênção, porque ele veio com uma promessa. Trabalhando, você terá alimento. E o alimento nos prepara para as lutas do dia a dia. Hoje, com um nascer maravilhoso do sol, tá vendo o sol lá? Olha lá o sol, ó. Tá muito bonito. Vamos continuar. Nós estamos vendo as crônicas de Israel. Hoje o capítulo 15. Capítulo 15 da nossa narrativa. Vamos falar do rei Roboão. Roboão era filho de Salomão. Roboão era filho de Salomão, que era filho de Davi, que herdou a coroa de Israel de Saul. Saul foi bondoso com o povo e cobrou impostos. Davi foi generoso com o povo e cobrou impostos. E todos tiveram trabalhadores forçados, escravos. Só que Davi fazia as festas e ele alimentava o povo. Até que na dedicação, quando ele começou a reinar, teve uma festa, não lembro agora qual era a ocasião, mas eu acho que foi quando ele trouxe a arca da aliança para Jerusalém. Então ele fez uma grande festa e ele despediu o povo, mas não de mão vazia. Ele deu para cada um bom pedaço de carne, uma garrafa de vinho e um pedaço de pão. Salomão também fez uma grande festa com o povo na inauguração do templo que leva o seu nome, Templo de Salomão. Só que o texto bíblico não diz que ele despediu o povo com alimento. Não sei. O que o texto diz foi que Salomão precisou de muitos escravos para construir as suas obras. Ele fez pelo menos 3 grandes obras: o templo, que levou o seu nome, o palácio de Salomão e o palácio da princesa, da rainha de Salomão. Ele levou 20 anos de seu reinado construindo essas obras. E Salomão também casou com 1000 mulheres. E pelo menos a metade dessas mulheres levaram ele à perdição. E ele acabou abandonando ao Deus, o Criador, o vigia das pessoas. Mas Deus falou assim: você me abandonou, eu deveria tomar a coroa da sua descendência. Porque Saul também me abandonou
e eu tomei a coroa da descendência dele. Mas, por amor ao meu filho Davi, eu não vou tomar todo o Israel da sua mão. Eu vou tomar quase todo o Israel da sua mão. Você vai ficar apenas com uma tribo, o seu descendente que vai subir no trono depois de ti, Roboão. E eu vou tirar todas as tribos da sua mão. E foi Reoboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, E sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Reboão, filho de Salomão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Trocando em miúdos, olha, o seu pai, para constituir toda a sua riqueza, arrancou o couro de teu povo. A gente não aguenta mais pagar impostos nesse país. As pessoas chegam no poder e, em vez de pensar no povo, começa a castigar o povo e joga impostos e joga obrigações. E o povo é soberano, o povo serve quem quer. E o povo disse a Roboão, filho de Salomão, neto de Davi: tira um pouco da carga de impostos e nós o serviremos como servimos ao seu pai Salomão e ao seu avô Davi. Roboão disse ao povo de Israel: voltem daqui a 3 dias e eu direi qual foi a minha decisão. E teve Reoboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E os conselheiros disseram: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Disse os anciãos conselheiros: ora, tudo que o povo quer nesse país é ser bem tratado. Se você não vai tratar bem, o povo vai sair de você. Trate bem o povo e o povo vai continuar te apoiando, disse os conselheiros a Jeroboão, a Roboão. Tá bom.
Mas o menino Roboão não ficou muito contente com esse conselho. Ele falou, puxa, como é que eu vou tirar imposto? Como é que eu vou tirar dos meus ganhos? Como é que eu vou manter o meu luxo? Então, foi. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e estava perante ele. Os anciãos são os velhos do povo. Os velhos do povo deram um bom conselho, mas Roboão não atentou aos conselhos dos anciãos, dos velhos. Ele foi ter com os mancebos. Sabe aqueles mancebados? Aqueles mancebentos. Sabe o que são mancebos? Jovens da idade dele, devia estar aí com 20, 26 anos, né, Johnny? Johnny foi um mancebo que eu conheci agora há pouco. Um jovem de muito talento. Ele que ele vai longe. Também eu não falei pra ele, mas eu tenho também um sobrinho chamado Jones, mais ou menos com essa idade, trabalhador também. E ele foi ter com os mancebos, os jovens. Sabe o que o jovem falou? Vou pegar o texto aqui. Porém, Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os mancebos, que haviam crescido com ele. Sabe aqueles amiguinhos de balada? E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia-nos a carga de impostos que seu pai nos impôs. E os mancebos, que com ele havia crescido, lhe falaram, dizendo, olha, meu rei, assim dirás a esse povo que te falou, dizendo, teu pai agravou o nosso jugo, porém alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás, o meu dedo mínimo, o meu dedo mindinho, o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. O meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura de meu pai. Uau, o que eles quis dizer com isso? Que o bicho ia pegar. Assim, que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei isso sobre o vosso jugo. Se meu pai cobrava imposto de vocês, eu vou aumentar os impostos. Se no governo anterior tinha 30% de imposto, agora será 40%. Se agora é 40%, agora vai ser 50% de impostos. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigareis com escorpiões. O bicho vai pegar daqui para diante. Então veio Jeroboão ao povo e disse isso. Se você fosse o povo, o que você faria? Olha só que lindo. Sol, lindo sol, sol, lindo sol. Pois é, o rei deu ouvido o rei não deu ouvido ao povo
porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Na verdade, Deus disse que ia tirar o reino da mão de Salomão. Então, toda a congregação de Israel, ouvindo isso, se revoltou contra o rei e falaram: nós vamos cuidar de nós mesmos. Ó rei Roboão, cuide você de si mesmo. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Reoboão. Então, Roboão ficou com apenas a cidade de Judá. E as 10 tribos constituíram outro rei. Tá certo? Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé, Israel, cada um as suas tendas? Olha, agora pela tua casa, ó Davi, cuida você de você mesmo. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam em Judá, ficou sobre Reoboão. Então o rei Reoboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, que morreu. Quando o rei mandou o cobrador de impostos lá pegar a parte que lhe cabia, o povo apedrejou esse pobre coitado, que era só um pau mandado, mas ele morreu. Então o rei Reoboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Hoje é aquele tempo, né? É, meu amigo, já diz os provérbios: se o governador, se o presidente é bom, o povo se agrada, o povo fica feliz. Mas se o governador, se o rei é mau, o povo se revolta. Vá às ruas, veja se o povo está com o governador, com o presidente, com o prefeito, etc, etc. Vindo, pois, Reoboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejar contra Israel e para restituir o reino a Reoboão. Porém o Senhor falou: não, deixa as 10 tribos lá. Cuide aqui da sua casa, já está bom demais. E o Senhor disse: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim veio isto, e ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Reoboão habitou em Jerusalém, edificou cidades para fortalezas em Judá. Muito bem. Edificou, pois, a Belém, blá, 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 fortificou fortalezas. Muito bem, meus amigos. E aí eles foram para ajudar, para adorar a Deus, e fortaleceram
ou corroboraram com Jeroboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi, de Salomão. E Reoboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimite, filho de Davi, e Abi saiu. Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Então, ela lhe deu 2 filhos, Jeus, Semarias e Azael. E usou de prudência e de todos os seus filhos alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância. E lhes procurou uma multidão de mulheres. Isso é perigoso. Procurou-lhes uma multidão de mulheres. Aí o capítulo seguinte vai dizer que Reoboão cometeu idolatria e Deus o castigou. Muito bem, estamos aqui vendo as crônicas de Israel, como você nunca viu. Hoje eu estou mais tranquilinho, minha gente, porque é feriado, é dia do trabalho. Hoje eu não tenho horário para cumprir. Você também está de folga, está numa boa. Então vamos seguindo em frente. Aqui, ó, vai falar também, logo depois, ainda falando de Reoboão, que ele idolatrou e o Senhor perdão, cavaleiro, desculpa. Porém, estou bem perdido aqui. Quando o povo idolatra, Deus os castiga. E aqui diz, ó: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo, tomou os escudos de ouro que Salomão fizeram. Salomão tinha mais de 500 escudos de ouro, cada um, a maioria deles, banhados com 7 quilos de ouro. E aí o rei teve que se contentar e fez escudos de bronze, e fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. E os sucessos, pois, de Reoboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semarias, o profeta, e no livro de Ido, o vidente, e nas relações das genealogias, e houve guerras entre Reoboão e Jeroboão em todos os seus dias. Então são 2 homens parecidos. Reoboão é o filho do rei Salomão, que sucedeu ele em Judá, reinava em Jerusalém. E Jeroboão, que era um desafeto de Salomão, que passou a reinar em Samaria. Ele reinava sobre as 10 tribos do norte. Aí ele morreu e foi tudo bem. Ele foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Abias reina e peleja contra Jeroboão.
E Abias, que sucedeu Reoboão, lutou contra Jeroboão e venceu ele. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias foi, se fortaleceu e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Uau! E os mais sucessos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritas no livro da história dos profetas. Asa reina e vence a Zerá, o etíope. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Isso aqui merece ser repetido. Asa fez o que era reto e bom diante do Senhor. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou e as estátuas e cortou os bosques e mandou a Judá que buscassem ao Senhor seu Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles dias, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Asa foi bom e Deus abençoou Asa. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Porque daqui a pouco a vida lá em Israel era como a vida de um formigueiro. Estava todo mundo quietinho. Mas se você pega uma vareta e coloca assim em cima do formigueiro, vixe, as formigas fazem assim uma revolta. Eles edificaram e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares. Olá. 1.000 milhares? O que é 1.000 milhares? Um milhão de pessoas? Talvez, sei lá. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maessa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero o poderoso, quero de nenhum uma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. O rei Asa falou assim: Senhor, meu pai, eu não tenho medo daqueles homens, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor pode nos ajudar ainda que sejamos fracos. O Senhor pode destruir exércitos. Bom dia. Ainda que sejamos milhares. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram. E os etíopes
E Asa e o povo que estava com ele os perseguiam até Gerar, e caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Agora Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Depois que ele venceu essas batalhas, vou sentar um pouquinho para você pensar. Depois que Asa venceu essas batalhas, é que se eu fico sentado, você não vai estar me vendo, né? Você não vai estar me ouvindo direito. Tem que ficar em pé até acabar aqui. Depois que Asa venceu essa batalha, ele fez um pacto com Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, o rei, e disse-lhe: ouvi-me, rei, e toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam, o Senhor Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Está entendendo? Que naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tá difícil viver? Tá. Mas não esmoreça, homem. Lute com bravura, e o Deus do céu, o vigia das pessoas, vai te recompensar. Ouvindo, pois, isso, o rei Asa disse, depois de ouvir essa profecia: ele se esforçou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Puxa vida! 600 bois eles ofereceram a Deus. E 6.000 ovelhas. Vixe! E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo, com trombetas e buzinas, e todo Judá se alegrou deste juramento,
porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Olha que palavra bonita. Depois que eles voltaram-se para o Senhor, aí então eles lutaram as batalhas, e o Senhor lhe deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. Azera, Ashira, aquela deusa horrível lá dos povos naturais daquela terra. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os dias. Ai, que gostoso! E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Amém? Ele reinou 35 anos em paz. Muito bem. Obrigado porque você esteve conosco. Obrigado por sua paciência. Eu peço a você que, por gentileza, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para que todos vejam a palavra do Senhor. Dê o seu gostei ou não gostei, como disse o grande. Antes da bênção final, eu quero falar uma coisa. Eu tenho uma coleção de pelo menos 50 Bíblias. E destas, muitas são Bíblias que eu encontrei na rua. Tá vendo, ó, o estado desse livro? Parece um entulho de lixo, não é? Mas, com a graça do Senhor, o vigia das pessoas, eu vou procurar restaurar, e se não conseguir, eu vou dar um fim digno para essa obra tão sagrada. Eu vou tentar recuperar as páginas. Eu estou lá em casa com 2 Bíblias que estão assim bem sofridas. Eu vou tentar recuperá-las. Se eu não conseguir, eu vou dar um fim digno a elas. Como é que a gente pode fazer isso? Em uma reunião oficial, em uma reunião de consagração, por exemplo. Então, se você enjoou da sua Bíblia, ficou muito velha, amassada, cheia de orelhas, não jogue pela rua. Entrega em uma igreja, uma congregação. Eles saberão como fazer. Por exemplo, você sabe como que... Sabe essas bandeiras que ficam hasteadas pela cidade?
Você sabe que fim que eles dão nela quando elas não estão mais em uso? Eles fazem, ou pelo menos faziam há anos atrás, em uma cerimônia normal, no quartel, eles incineravam esses objetos. Então as coisas sagradas de Deus também podem ser honradas dessa forma. A gente pode incinerá-las em um evento oficial da igreja. É isso. Muito bem, você está no canal Vigia das Pessoas. Depois que eu desligar aqui, que eu parar, eu vou deixar um pouquinho mais, porque estamos curtindo o sol da manhã. Enquanto a gente curte o sol, enquanto você curte o sol, porque o sol ele é amável, o sol é adorável. Então depois da bênção eu vou ficar mais uns minutinhos, tá bom? Ah, eu acho que eu não falei. Sabe essa Bíblia que eu tenho usado? Vou falar porque é importante. Sabe essa Bíblia que eu tenho usado? Essa Bíblia também eu encontrei caída por aí. Ela tá bem desgastadinha, mas ainda dá para se usar. Eu gosto de usar tudo até o fim. Quando eu descartar alguma coisa, você pode saber que não serve mais para nada. Eu sou reciclador, sabe? No termo mais... no significado mais íntimo do termo. Então, eu acho que as coisas precisam ser valorizadas. Não só com palavras. Tem gente que fala, ah, eu sou ambientalista, eu sou não sei o que, blá blá blá. Mentira! A maioria das pessoas que dizem que fazem, não fazem. É apenas propaganda para ganhar a simpatia dos mais desavisados. Por isso eu procuro fazer a coisa direito. Tá bom, e com esse sol maravilhoso, vamos fazer a bênção da manhã para finalizar o nosso vídeo. O sol tá lindo. Que o Vigia das Pessoas te abençoa, te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz.